Meu nome é Fernando, eu sou marido da Renata, sou pai do Eduardo e da Rafaela, somos dentistas, eu e a Renata, professores também, e eu posso dizer para vocês que a Vineyard para mim foi uma mudança de vida, como pai, como homem, como marido, e eu cresci numa família cristã, mas o que eu sinto é que quando eu fui para a faculdade eu vejo que como se aqui fosse eu e aqui fosse Deus, nós estávamos juntos. Aí a vida com o tempo me distanciou de Deus. Aí casado, já 10 anos casado, a gente conheceu uma pessoa chamada Fábio Garbosa, que um dia nos convidou para conhecer, fazer um curso de filhos. Aí a gente acabou fazendo o curso de filhos, depois nós fomos conhecer a igreja, e aí eu percebi que Deus se aproximou de mim, ou melhor, eu me aproximei dele. Então mudança para mim foi amigos, hoje os meus melhores amigos estão na igreja. A mudança foi eu poder falar de Deus abertamente, algo que eu não fazia, eu poder sair das minhas orações, sair das minhas rezas para as minhas orações, e poder orar com os meus alunos, poder orar com pessoas que estão próximas de mim, poder sentir que eu posso ser ferramenta de Deus para outras pessoas. E para mim hoje o exemplo de vida são as pessoas que vivem hoje na igreja, o Milton, o Dr. Fábio. Então eu falo que são os meus exemplos, além dos meus pais, é claro, mas participar da igreja, fazer parte da igreja, fazer parte de uma comunidade que busca Deus, com todas as falhas que todos têm, e a gente se fica igual, a gente acha-se parecidos na busca e nas falhas. Então a gente sente que a comunidade é extremamente importante e fez com que eu diminuísse a bebida, fez com que eu diminuísse os pensamentos errados, os comportamentos errados, e pudesse estar mais próximo da minha esposa, pudesse amá-la sem falhas, e colocando Deus em todo momento, e podendo lembrar dele, esteja no meu caminho, me guia, e vivendo uma vida mais simples, eu acho que preenchida, mais completa. Eu acho que Deus participa da minha vida graças à igreja e à Vineyard e aos amigos que eu fiz nessa vida com a Vineyard. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, por favor, nós já vamos para ele já. A nossa história de hoje está aí, Juízes, eu já vou dar o endereço daqui a pouco. Então, gente como a gente, é o nome da nossa série. Nós temos repetido isso: Deus transforma pessoas comuns em heróis da fé. Então nós temos olhado para os grandes feitos, que essas pessoas fizeram em nome de Deus, mas temos olhado também para a fragilidade da vida deles, para o tipo de pessoas comuns que Deus chamou e como Ele usou essas pessoas apesar de quem elas eram. Então, sempre para nos encorajar a pensar o seguinte: Deus quer me usar também, Deus quer me transformar também em alguém de fé, uma pessoa que vai atravessar a vida e atravessar as coisas de uma maneira diferenciada, carregado, empoderado por Deus. A nossa história hoje está em Juízes capítulo 6, 7, 8 e 9. Mas eu vou ler só esses versículos, depois eu vou contar a história para vocês. Então a história de Gideão está nos capítulos 6, 7, 8 e 9, que é a história de um filho dele. Mas os versículos que eu queria ler, de 12 até 16. Juízes, capítulo 6, de 12 até 16. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando?
Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Palavra do Senhor. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós vemos aqui um momento quando Gideão foi chamado por Deus. Eu tenho alguns detalhes importantes aqui, mas antes um pouquinho, para te dar um pouco de contexto. Essa história acontece no contexto dos juízes em Israel. O que é que está acontecendo? Moisés trouxe o povo até a portinha da terra prometida. Ali ele morreu e Josué assumiu. Josué que entra na terra prometida e estabelece o povo de Israel agora lá em Canaã, e eles começam a tomar posse da sua herança. Importante lembrar que eles chegaram na terra prometida, mas chegou lá, não foi uma vida fácil, as coisas não vieram de mão beijada. Eles tiveram que conquistar tudo aquilo que eles tinham prometido por Deus. Foram guerras, foram muita luta, e líderes foram necessários para que aquilo lá pudesse acontecer. Só um pontinho aqui para mim e para você, que todas as bênçãos que o Senhor tem para nós, e tudo aquilo que Ele quer nos abençoar, envolve também o nosso esforço, envolve também a nossa batalha, envolve também nós fazermos a nossa parte. Tá? É assim que Deus faz as coisas, não é simplesmente nos mimando e nos entregando as coisas de qualquer forma. Ele quer que nós participemos. Sabe de uma coisa? Isso tem muito mais significado depois. E quando Josué faz isso, ele divide a terra, estabelece as tribos, cada uma no seu lugar, e eles têm que continuar suas batalhas para se estabelecer naqueles lugares e tudo mais. Mas Josué, com 110 anos, se eu não me engano, Josué morre. Quando ele morre, agora as coisas vão continuar sem ele. E o que aconteceu foi o seguinte: enquanto Josué estava vivo, o povo estava andando com Deus. Josué morreu, e morreram todos aqueles que caminharam junto com Josué, ou seja, aquela geração de líderes que lideraram Israel junto com Josué. O povo começou a se desviar. Então, uma geração mais tarde, o povo já se misturou com os povos daquele país e começaram a adorar outros deuses, e começaram a servir aos ídolos daqueles povos, e abandonaram completamente o Senhor. E aí Deus levanta pessoas que possam trazê-los de volta. Estes são os juízes. Então, juízes são levantados, juízes ou libertadores, os juízes nasceram, a origem mesmo lá dos juízes é lá atrás, quando Moisés precisava de gente para julgar o povo, a cuidar das causas do povo, que ele estava sozinho. Aqueles lá são a origem dos juízes, que mais tarde, na própria lei do Deuteronômio, estabelece pessoas que julgam que eles aplicam a justiça de Deus nas situações. Eles são a voz de Deus ali para aplicar a justiça, a voz de Deus para o povo. Nesse contexto específico, eles são chamados de libertadores, porque o povo está completamente longe de Deus, e na maioria das vezes eles estão agora dominados por um outro povo, estão sofrendo, estão sendo, vamos dizer, escravizados por esses outros povos. E olha que interessante, você começa a se envolver, você vai abandonando o Senhor, você vai se envolvendo com aqueles ou com aquilo que desagrada o Senhor, e quando você vê, você é escravo daquelas coisas. Aconteceu com o povo de Israel, acontece comigo e com você hoje, E aí Deus levanta esses libertadores, esses juízes, que de uma certa forma eles são uma imagem de Jesus, que nos liberta da escravidão e que nos traz de volta para Deus. Então, os juízes são esses. Então, Gideão foi chamado como um juiz. O juiz é um líder religioso, mas ele também é um líder político, e ele é um líder militar, porque olha a situação toda que está acontecendo quando esses homens são levantados.
E aí, no caso específico de Gideão, quem havia invadido, quem havia dominado o povo de Israel eram os midianitas, né? Um povo que na sua origem veio de Abraão também, né? Ismaelitas, o povo de Ismael que foi para outro canto e se misturou lá, enfim, esse povo volta agora e eles detonam com Israel. O povo de Israel nesse momento aqui está escondido, porque esse povo, esses midianitas, estão destruindo como gafanhotos tudo aquilo que é deles. Eles vêm, é um povo nômade, eles vão lá e eles tomam tudo, destrói tudo, acaba com tudo. Eles estão escondidos em cavernas, nas montanhas. O povo de Deus, o povo de Israel, o povo que viu o Egito se prostrar diante de Deus, agora está escondido em montanhas por causa daquilo que um povo está fazendo. E é nesse contexto que Gideão é chamado por Deus. Aonde ele está? Escondido também. Ele está lá cuidando, amassando milho, né, fazendo o trabalho, né, do cotidiano num lugar escondido também, quando Deus o chama para fazer aquilo que ele vai fazer. E nós vamos olhar um pouco de como Deus usou esse homem. O Senhor aparece para ele e as palavras, nós lemos elas aqui, as palavras de Deus para Samuel, para Gideão, são muito fortes. As palavras que Deus fala para ele são o seguinte: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Esse cara é um guerreiro. Ele está escondido como todos os outros. Ele está lá fazendo o seu trabalho escondido para que ninguém pegue aquilo que é dele, né? E vai correr de novo lá para a caverna dele. E Deus olha para ele e fala: você é um guerreiro poderoso. E ele olha para si mesmo. Provavelmente não é isso que ele vê. A gente vai ver as palavras dele. Mas Deus olha para mim e para você e ele vê aquilo que nós não vemos. Deus olha para mim e para você, ele vê aquilo que as pessoas não veem. Deus, ao nos chamar, ele nos chama para nós sermos aquilo que ele planejou que nós sejamos. Então o Senhor está chamando Gideão, mas está chamando eu e você para nós sairmos lá do nosso esconderijo, para nós sairmos lá do nosso medo, para nós sairmos lá da nossa condição de escravidão, para nós sermos aquilo que ele deseja que nós somos. Outra coisa que Deus fala é o seguinte: vá libertar Israel. Não sou eu que estou enviando você, porque o Gideão duvida. E Deus fala: não sou eu que estou enviando você. Essa convicção de que nós somos enviados para a vida por Deus é muito importante. Porque se você não entender isso, você vai passar pela vida e não vai vivê-la. Porque no final das contas, todos nós, absolutamente todos nós, os crentes, os não crentes, os da Vineyard, os não Vineyard, os corintianos, né? Todos nós, existe uma vocação divina em nós. Existe uma vocação. E Deus está nos chamando para ela. Deus está nos chamando. E o que Ele está dizendo para Gideão, Ele está dizendo para mim e para você: não sou eu que enviei você. Então você não é fruto simplesmente da sua família. Você não é fruto simplesmente do seu ambiente. Você não é fruto da empresa que você foi treinado. Você não é fruto simplesmente da profissão que você escolheu. Você não é da sociedade onde você foi educado, criado. Não, existe um propósito, um chamado muito maior na vida, que é o chamado do Senhor. E é Ele que nos envia. Ele está chamando a atenção de Gideão para isso. Ele fala: eu estarei com você, você derrotará todos como se fosse um homem só. Gideão, você não está sozinho, cara. Eu estou chamando você, mas eu vou junto. Amém. É isso que Deus está falando. É isso que Deus está falando para mim e para você. Eu estou chamando você, mas você não vai sozinho. Amém. Eu não estou mandando você na frente e falo: se vira, meu amigo. Vê qualquer coisa, você me liga, me manda um WhatsApp, né? E eu vou estar aqui, né? Não, ele fala: eu vou junto, eu estou junto com você,
nessa batalha. E você vai vencer todas essas guerras como se você estivesse lutando com um homem só. Olha que promessa. A outra coisa que Deus fala: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Paz no seu coração, que o medo seja vencido. Eu quero te dar uma convicção: você não vai morrer, cara. Você pode ir para essa batalha que você não vai morrer. Eu vou cuidar de você, eu vou livrar você, você vai sair do outro lado. Você iria? Você ouviu aqui o que ele falou? Você iria? Preciso tomar uma água. Vai pensando. Depois de ouvir essas coisas que Deus falou para você, você iria? Resposta de Gideão: se o Senhor está conosco mesmo, por que aconteceu tudo isso? Ele duvida. Deus, beleza. Mas olha, se o Senhor tivesse de verdade com a gente, não tinha acontecido tudo isso que aconteceu. Duas coisas aí. Uma delas: tudo aquilo aconteceu não foi por culpa do Senhor, foi porque o povo se afastou do Senhor. Não é isso? Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é o Senhor nunca se afasta de nós. Nós é que nos afastamos. Nós vimos, gostei do gesto que o Fernando fez ali com a mão, né? Nós estávamos juntos, de repente eu me afastei, né? Então, mas a primeira reação de Gideão é botar a culpa em Deus. Se o Senhor é bom mesmo, resolve agora. O Senhor criou o problema, resolve. Essa foi a primeira atitude dele: acusar a Deus, culpar a Deus. Sabe, muitas vezes é assim que nós agimos também. Nós olhamos para as circunstâncias e nós falamos o seguinte: o culpado é Deus. Se Deus, porque Deus, e se Deus, e Deus, sei o quê. E nós não conseguimos ter clareza para enxergar o que está acontecendo ao nosso redor. A primeira atitude foi o seguinte: ele culpou Deus. Outra coisa: o Senhor nos abandonou, o Senhor nos entregou nas mãos de Midian. Então, o Senhor não só nos abandonou, o Senhor nos entregou para eles. O Senhor nos deu, ou seja, o que eu estou passando foi o Senhor que me deu. A crise que eu estou passando foi o Senhor que criou para mim. E, gente, aí tem um problema do sofrimento que não dá para resolver numa pregação de... Agora só falta 20 minutos, né? Não dá para resolver em 20 minutos. O livro de Jó inteiro é pouco para nós entendermos a questão do sofrimento que eu enfrento, que você enfrenta, que as famílias enfrentam, que a humanidade enfrenta. Mas uma coisa é certa: quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para desfrutar de vida eterna e vida abundante com Ele. O homem se afasta de Deus, mas o final da história, então assim, começo da história, do lado de cá, Deus cria o homem para desfrutar de vida e abundância com Ele. No meio do livro, o homem se atrapalha. No final do livro, nós estamos de volta nos braços de Deus. Deus não nos abandona. E toda a história bíblica é um Deus missionário nos buscando, nos trazendo de volta. Então, uma das mentalidades é essa: tudo que está acontecendo, a enfermidade, a guerra, a facada na barriga do cara, tudo isso, a culpa é de Deus. Não é isso? A economia, a crise, isso, aquilo. Sendo que, na verdade, a grande culpa dessa história toda é o nosso afastamento de Deus. Mas a promessa de Deus é o seguinte: com facada ou sem facada, com doença ou sem doença, com prosperidade ou com dificuldade, em crise, mas nós já sabemos o final da história. E no final da história nós vamos viver eternamente com o Senhor. Ele vai restaurar todas as coisas, novos céus e nova terra. Não vai ter corintiano no céu, gente. Em nome de Jesus. Vai ser assim. Então, mas essa atitude dele. Aí ele olha para ele mesmo e fala o seguinte: eu sou de uma família que não é importante, e eu sou da família dos menos importantes, eu sou o menor ainda. Uma atitude humilde, mas uma atitude também covarde. Ele
sai fora. Olhando para o decorrer do livro, onde lá na frente ele faz um negócio super bacana lá e fica com medo do que as pessoas da cidade vão pensar, os familiares deles. Provavelmente a família dele não era tão sem importância assim, mas é que ele olha para ele mesmo, ele não se vê como alguém que pode fazer essas coisas, como alguém que pode responder esse chamado. Eu não posso, eu não consigo. Ele fala, aí ele vira para Deus e fala: eu quero um sinal, me dá um sinal. E aí começa uma sequência de sinais. É interessante porque lá no Egito Deus deu muitos sinais para Moisés a respeito daquilo que ele estava fazendo, daquilo que ele iria fazer. E agora está aqui de novo Gideão pedindo para um sinal. Será que é errado nós pedirmos um sinal? Será que é assim que Deus age? E eu creio que seja assim. Nós precisamos ficar atentos aos sinais, aquilo que Deus já está fazendo ao nosso redor, para nós podermos entender um pouco daquilo que Ele vai fazer, da presença dEle conosco, das respostas de oração, daquilo que Ele está mostrando para a gente, de pontos importantes disso. E nesse caso específico, ele não economizou, ele pediu um lá embaixo que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas um dos sinais é que o próprio anjo do Senhor apareceu a Gideão. Ele teve lá uma contemplação do anjo do Senhor. A palavra fala que ninguém viu o Senhor, Aí em vários lugares aparece o anjo do Senhor. Alguns comentaristas dizem que o anjo do Senhor talvez seja o próprio Jesus que esteja ali. Mas se Jesus é Deus, então provavelmente não era Jesus ali, porque ninguém viu a Deus até então, antes que Jesus encarnasse como homem. Então o que nós vemos ali, o anjo do Senhor, um representante de Deus, um mensageiro de Deus, aparece para ele. Gente, no meio do nosso caos sempre aparece um mensageiro de Deus, sabe? No meio das nossas crises, no meio das dúvidas, das dificuldades, sempre aparece um mensageiro de Deus. Às vezes o mensageiro de Deus é uma criança. Às vezes o mensageiro de Deus é um vídeo que você assistiu. Às vezes é o seu amigo, o seu irmão. Às vezes é uma palavra que você ouviu. Às vezes é uma pregação. Eu espero que eu seja mensageiro de Deus na sua vida hoje, enquanto eu prego a palavra de Deus. Mas nós precisamos ficar atentos àquilo que Deus fala. O anjo do Senhor apareceu para ele. Segunda coisa, falou para ele fazer um sacrifício e ele consumiu aquele sacrifício na frente dele. Ele fez um sacrifício, ofereceu ali os animais e fogo desceu ali. Ele viu isso acontecer e ele continua duvidando. Aí ele, uma outra hora, ele vai lá agora e destrói aquele altar de Baal, que era o Deus lá que aquele povo estava adorando. Ele vai lá e quebra o negócio, faz um altar. Deus protege ele através do pai dele, porque queriam matar o cara por causa daquilo que ele tinha feito. Deus protege ele, apesar daquele ato de bravura que ele fez. O nome dele é mudado, Baal vai ter que se virar agora com esse cara, por causa daquilo que ele fez. Mas Deus protege ele. Mais um sinal. Aí ele vem com mais uma. Essa é a mais conhecida. Ele fala assim: Deus, é o seguinte, hoje à noite eu quero um sinal. Se é o Senhor mesmo, se é o Senhor que faça, hoje à noite eu vou pegar esse novelo de lã. Não sei de onde ele tirou essa ideia, mas ficou consagrada como tem gente fazendo isso até hoje, eu acho, por aí. Ele pegou o novelo de lã e falou: eu vou colocar esse novelo de lã lá fora, e de manhã eu gostaria que o orvalho estivesse todo no novelo de lã e a terra estivesse toda seca ao redor. Vai dormir, no dia seguinte ele vai lá, dito e feito, o novelo está molhado e o chão está seco. Ele não se contenta. Ele fala: não, peraí, Deus, vamos fazer o contrário agora. Vamos ver se esse Deus é de verdade mesmo. Vamos lá, vamos fazer o contrário agora. Eu vou colocar de novo isso daqui. Amanhã eu quero o contrário. Eu quero que o novelo esteja seco e tudo esteja molhado. Se eu fosse Deus, eu mandava um raio na cabeça desse cara. Mas ele vai lá. Deus tem muita paciência com a gente. Amém. Fala sério. Deus não tem muita paciência com você? Se eu estivesse naquelas igrejas que falam assim: vira para o seu irmão agora e fala qualquer coisa. Eu ia falar para você virar e falar assim: Deus tem que ter muita paciência para te aguentar, velho. Mas não fala não, tá? Eu tenho vontade, mas não fala não. E Deus vai lá e faz aquilo. No dia seguinte, o chão está molhado e o novelo está seco. E tem mais um sinal para ele. Ele vai até o acampamento lá do inimigo e ele tem a oportunidade de ouvir
um dos midianitas, um daqueles que ele vai atacar, teve um sonho. E ele sonha que o povo de Israel ia chegar e aniquilar com os midianitas. E ele volta, e só aí, depois de todos esses sinais, é que Gideão, finalmente, ele começa a batalha. E começa a fazer o que ele tem que fazer. Então, sinais, buscando sinais, esperando sinais. Deus tem muita paciência com a gente. Mas uma coisa eu sei, Ele tem mandado sinais para você. Amém. Ele tem mostrado para você. Ele tem mandado mensageiros para você. Ele tem mostrado em circunstâncias da sua vida que você não está sozinho. Ele tem mostrado em circunstâncias que Ele é poderoso, que Ele pode. E nós precisamos olhar para essas coisas. Olhar para essas coisas. Eu acho que os meus filhos são sempre um sinal de Deus para mim. Sabe, tem momentos assim que eu estou baleado, que não sei mais o que fazer e tal. De repente vem o Mateus. Aí ele vem com uma arara azul que ele acabou de desenhar. Ele assistiu 450 vezes Rio 2 naquele desenho essa semana. Aí ele vem com aquele desenho, traz para mim. Ele dá um sorriso assim, sabe, aquele olhinho dele brilhando, aquele cabelinho enroladinho dele assim. Ele olha para mim: o que você achou, pai? Eu falo para ele: filho, tá lindo, você é um baita desenhista, continua, que arara linda, desenha outra, acaba com os papéis do meu escritório, vai lá, campeão. Aí ele sai pulando, feliz da vida lá para fazer os desenhos dele. Mas dentro do meu coração eu falo: o Senhor é real, o Senhor existe. Esse menino é um sinal de Deus na minha vida. Para aqueles que conhecem a história do Mateus, vocês sabem do que eu estou falando. Ele é um sinal do Senhor na minha vida. Ele é um sinal do Senhor para nós. Eu olho ao redor da minha vida, é tudo sinal. Eu ter casado com a Érica é um sinal. As coisas que Deus prometeu para nós é um sinal. Eu olho para a vida do Miguel, para a vida da Melissa, para o que eu faço, para as coisas que Deus me chamou a fazer, para o meu trabalho, para os meus amigos, para quantos sinais estão ao meu redor. E muitas vezes nós decidimos não olhar para os sinais. Muitas vezes nós decidimos fechar os nossos olhos e olhar para o nosso umbigo, olhar para a nossa crise, olhar para o nosso problema e fechar os nossos olhos para tudo aquilo que Deus está fazendo ao nosso redor. Abra os olhos e veja tudo aquilo que o Senhor tem feito. Amém. Ele é esse que nos chama. E aí o que acontece? Cara, aqui acontece um negócio que vira mesa. O Espírito do Senhor se apodera de Gideão. É assim que está escrito lá no texto. O Espírito de Deus se apodera de Gideão. Biblicamente falando, isso não quer dizer que ele ficou em êxtase e agora ele começa a fazer as coisas sem saber o que ele está fazendo. Não, isso quer dizer o seguinte: o Espírito Santo enche ele de coragem, enche ele de poder, enche ele de capacitação para que ele mesmo faça aquilo que ele tem que fazer. O Senhor não nos usa como um fantoche na mão dele. Ele nos usa a partir de quem nós somos, da nossa habilidade, da nossa consciência, da nossa inteligência, do nosso esforço. Mas Ele pega tudo isso e enche do Espírito Santo para que nós possamos fazer. No Velho Testamento, o Espírito Santo vinha desse jeito sobre um homem, sobre o juiz. É isso que aconteceu aqui. Mas hoje o Espírito Santo está sobre todos nós. Amém. O Espírito Santo que capacitou Gideão, você já viu o que esse cara faz? Ele está sobre você também. Ele veio sobre você na salvação. Ele encheu você de poder. Para quê? Não para que você tenha uma experiência bacana no culto, para que você sinta um arrepio, para que você tenha um culto legal, cheio de manifestações e tal. Não, tem isso também, sabe? Você sabe que a gente gosta pra caramba disso, né? O Espírito Santo enchendo, e chora, e cola na parede, e faz uma... Nossa, Deus é demais, cara. Ele deixa a gente desfrutar essas coisas. Mas Ele quer te encher de poder para que você vá lá fora e execute o chamado que Ele tem na sua vida. Lá fora, lá fora, lá fora. Aqui dentro também, mas lá fora Ele quer que você seja. O Espírito Santo fez isso com ele. E aí o que acontece? Esse cara, ele sai catando cavaco agora. Eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Aí Deus puxa o pé dele e fala: quantos soldados você tem aí? Vai lá. Ele tem 135 mil. É gente demais, Deus falou. É gente demais. Você tem 135 mil, você vai ter que lutar contra esse povo todo que está aí, que eles são que nem gafanhotos. Mas com 135 mil é muita gente. Vamos fazer assim, vamos diminuir. Todo mundo que tiver medo, você libera.
Cara, eu fiquei impressionado com o número de medrosos que tinha nesse exército aqui. Pensa bem, você chega lá no exército americano e fala assim, quem tiver medo vai embora. Você acha que vai embora quantos? Uns 2. Exército brasileiro. Ó, quem tiver medo pode ir embora. O general tá aqui a chave, né? Então, quem vai embora? Vai embora todo mundo. Menos o Bolsonaro. Vamos lá. Não posso fazer propaganda aqui, não vou votar no Bolsonaro, tá? Vamos lá. Aí você pega e vai embora. Quantos foram embora, gente? Nada mais, nada menos do que 103 mil foram embora. No exército 135 tinha 103 mil medrosos. É uma porcentagem alta, você não acha? Sobraram só 32 mil. E esse é um fato na vida, gente. Tem mais medroso do que corajoso nessa vida. Eu espero que não seja a realidade aqui. Vamos fazer um teste? Ó, quem quer servir ao Senhor e quem quer viver a vida para Deus, fica. Quem tiver medo, vai embora. Aí, ó, só tem corajoso aqui. Então, foram embora, sumiram. E o fato é que na nossa caminhada nós vamos encontrar muitos assim. Começam o caminho e vão ficando pelo caminho. Mas eu sempre falo isso aqui, gente, a vida cristã é para corajosos. O ministério é para corajosos. E a vida cristã nesse mundo tenebroso é para corajosos, não é para covardes. E aqui sobraram, aí Deus olha, 32 mil, é muito ainda. É muito ainda. Vamos fazer assim, vamos diminuir mais um pouco? Pega agora, leva eles para tomar água. Aqueles que se abaixarem para lamber cada soldado esquisito, parece animal, né? Aqueles que abaixarem lá para lamber a água lá no coisa, e largarem as armas e tal, você manda embora. Os que continuarem em pé e trouxerem a água na boca, mas ficarem em prontidão, trouxerem a água, você fica com eles. Sobraram 300, gente. De 135 mil sobraram 300. E com 300 Gideão vai fazer a batalha dele. Os 300 de Gideão são aqueles que vão fazer essa batalha. Eles vão para a batalha. Gideão divide eles em 3 tropas de 100, né? Foi difícil fazer essa conta. Dividiu em 3 estratégias dele, né? Então assim, as coisas que Deus quer fazer envolvem estratégia, né? Você ajoelha, você ora, você busca a Deus, você confia em Deus, mas você trabalha, meu irmão. Seja no ministério, ou seja na sua vida, você precisa trabalhar. Outro dia tem um cara aí que presta um serviço para mim, eu não posso falar qual serviço que ele faz, senão vocês vão saber quem ele é. Mas ele falou uma vez o seguinte: eu descobri que eu não gosto de trabalhar, cara. Eu já sabia, eu já tinha, não quis falar, mas eu já sabia. Ele faz isso, ele divide para começar esse trabalho, e depois ele dá as armas e fala como é que vai ser, e fala: agora vocês vão comigo, façam aquilo que eu faço. Olha que coisa interessante também. Ele não vai falar: agora vocês vão lá e façam isso, aquilo, outro. Ele fala: façam aquilo que eu estiver fazendo. Você lidera pelo exemplo. Você quer liderar seus filhos? Seja exemplo para eles. Você quer conquistar pessoas do seu trabalho? Seja exemplo lá dentro. Você quer fazer ministério para o reino de Deus? Seja exemplo do que significa andar com Deus. Você quer, faça, você faz. Ele fez isso, né? Ele fala: aquilo que eu fizer, vocês façam também. Eles foram lá e tocaram um tronco. Isso aqui é fantástico. Qual foi a jogada? Eles foram à noite para o acampamento dos caras. Os caras têm lá milhares de pessoas. Eles chegam com 300. Chegando ao acampamento, eles chegam à noite. Eles chegam com trombetas e com tochas. E eles fazem um fuzuê com isso daí. Eles tocam essas trombetas e eles acendem essas tochas, né? E que eles gritam, e o que o povo grita é assim: a espada, pelo Senhor e por Gideão. Esses 300 gritando, tocando trombeta, falando isso, botando fogo e tal, não sei o que. Só uma observação interessante que ele fala: pelo Senhor e por Gideão. Estava pensando nisso.
Gente, tudo que nós fazemos é pelo Senhor. Amém. Essa é aquela parte que você fala amém, tá? Então, tudo que nós fazemos pelo Senhor. Amém. Glória a Deus. Mas nós sempre fazemos por alguém. Sabe, tem muita coisa que nós fazemos pela nossa família. Não é isso mesmo? Por que você está fazendo isso? Estou fazendo isso porque o Senhor me mandou e porque eu amo a minha família. Eu estou fazendo isso porque o Senhor me mandou e porque eu amo essa empresa que eu trabalho. Eu amo a minha profissão. Eu amo a minha igreja. Sabe, eu estou fazendo isso porque eu amo o Senhor e eu amo essa igreja ser parte do corpo. Eu estou fazendo isso porque eu amo o Senhor e eu amo esse grupo pequeno que eu faço parte. Então, sempre tem esse lance. E ali é o seguinte, é pelo Senhor e é pelo Gideão lá, pelo cara que está liderando a gente. E eles vão nessa para fazer o que eles têm que fazer. E o que acontece é extraordinário. Aquele monte de gente, os 300 fazendo esse fuzuê lá, sabe o que acontece? Os caras começam a correr. Eles fogem. E os que não fugiram ficam confundidos com aquilo, eles se matam. Eles sacam a espada e matam uns aos outros. E depois aqueles que fugiram, Gideão convoca os outros povos de Israel para pegar os caras lá. E eles continuam até que o último, esses 300 continuam até que o último seja vencido. Aí você fala, Milton, não faz sentido. Não faz sentido. Milhares de pessoas, 300, trombeta, fogo, gritinho de guerra. Não, meu, desculpa aí, mas na minha cabeça não rola. Isso é extraordinário a respeito de Deus, porque Ele faz o que Ele quer. Amém. Do jeito que Ele quer. Ele usa quem Ele quer. E Ele realmente faz coisas que não fazem o menor sentido, quando é a vontade dEle. Amém. Ele faz. Às vezes tem coisa que Deus está mandando você fazer, que você sente que Deus quer que você faça, e você faça, não fala assim, não faz sentido. Obedeça o Senhor. Foi isso que aconteceu. Esse dia foi conhecido como o dia dos Amalequitas, né? O dia dos Midianitas. É que os Amalequitas estavam juntos lá também, se juntaram para batalhar junto. Então, o dia dos Midianitas, o dia que o Senhor confundiu o exército, o dia que o Senhor venceu a guerra, o que o Senhor estava mostrando ali, eu senti, Gideão, ó o papai aqui, ó. Quem venceu essa guerra não foi você, não foi seus 300, quem venceu fui eu. Foi isso que ele fez. O que mais aqui? Vocês estão gostando da história ou não? Amém. Continua? Porque agora está 11h30, aquela hora que todo mundo quer ir embora e tal. Tudo bem? Pode continuar mais um pouquinho? Amém. Tá bom, vamos lá. Não vou dar tempo para você responder, vai que você fala não, né? Então vai, bora. É aqui. E ele vence. Aí o povo quer que ele seja rei. Aí o povo se reúne e fala, nós queremos que você seja o nosso rei. A resposta de Gideão, fantástica, gente. A resposta dele foi o seguinte: eu não vou reinar sobre vocês, nem o meu filho vai reinar sobre vocês, é o Senhor que vai reinar sobre a vida de vocês. Amém. Você tem que entender que o povo de Israel vivia aquilo que é uma teocracia, governo de Deus. E quando o juiz se levantava, o juiz não se levantava para fazer a vontade dele. Assim como o juiz não deve, nem no Supremo, né? Não deve fazer o que ele quer. Ele tem que julgar de acordo com aquilo que está na lei. Então o papel do juiz era governar militarmente, politicamente, espiritualmente o povo, não de acordo com a sua vontade, mas de acordo com a palavra de Deus, com a justiça de Deus. Então ele fala, não, eu não vou ser rei, porque o governador sobre vocês é o Senhor. E ele se torna, e ele conduz as pessoas com a humildade de que é o Senhor que dirige. Ele não fugiu da raia, ele foi juiz por 40 anos. A maioria das vezes quando a Bíblia usa 40 anos, ela está se referindo a uma geração. Então ele foi o juiz por 40 anos, mas não rei. O povo já queria um rei. Você conhece a história que lá na frente, quando Samuel é juiz, eles querem um rei. E aí vem Saul e não dá certo, depois vem Davi, né? Mas o povo quer rei. Você se identifica um pouco com os dias que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil ou não?
Nós queremos um rei. Nós queremos alguém que governe sobre nós. Nós queremos um salvador da pátria. Nós queremos alguém que resolva o problema por nós. Em Israel, a questão é a seguinte: é o Senhor que vai governar sobre a gente. É o Senhor que vai governar sobre a gente. O princípio aqui é o seguinte: eleição, chamado. A eleição, a maioria das vezes deu errado aqui, né? Aí vem o chamado do Senhor. Então, nada contra o nosso sistema político, nada contra as eleições, nada contra nenhum candidato. Eu até tenho, mas não vou falar. Mas o ponto é o seguinte: se a sua confiança está no próximo presidente da República, meu irmão, eu sinto muito por você. Nós somos governados pelo Senhor. Amém. O Senhor é que nos lidera, o Senhor é que nos dirige. Mas e o que acontece aqui? Nós oramos, nós buscamos, nós apoiamos, nós oramos pelas autoridades, aqueles que forem eleitos e tudo mais. Mas sabe uma coisa? No final do dia, nossa confiança está no Senhor. É Ele que vai nos prover, é Ele que vai nos dirigir, é Ele que vai cuidar de nós. E aí ele não aceita ser isso, mas ele comete um erro. No meio de todo esse sucesso, ele pega todos os brincos daqueles povos que foram vencidos ali, amalequitas e midianitas, e os ismaelitas faziam isso. Eles usavam anéis aqui no nariz, que nem esse aqui que o Railton, não usa não, né, Railton? Um negocinho assim no nariz, assim, né? Tipo gado, né? Que usa assim, um negocinho assim. Aí eles pegaram todos aqueles anéis e ele fez uma estola de ouro. Não demorou para que as pessoas estivessem adorando aquela estola. As pessoas querem alguma coisa para adorar no lugar de Deus. Essa é a história da idolatria. As pessoas querem alguma coisa para adorar no lugar. E eles fazem, esse foi o erro dele. Ele se arrepende disso que ele fez. Final da vida de Gideão. Foram 40 anos de paz. Durante todo o tempo que ele governou, houve paz em Israel. Então, uma geração. Ele teve 70 filhos. Você sabe o que é isso, gente? Você sabe o que é ter 70 filhos? Pensa aí. Pensa os que você tem na sua casa e multiplica aí. Jesus, não dá, não tem condição. 70 filhos. Haja arroz e feijão, né? 70 filhos. Que os filhos eram um sinal de poder e de prosperidade. Ele fez isso. Morreu com idade avançada. O texto bíblico não fala quantos anos, mas ele morreu com uma idade avançada. É a mesma expressão que é usada para Davi e para Abraão. Então ele teve sucesso. Porém, o povo não teve gratidão com ele. O povo, quando ele morreu, o povo voltou todo atrás e se afastou de Deus novamente. Então, uma geração andando com ele. A história dos juízes é sempre assim: vem o juiz, eles aproximam de Deus, o juiz morre, eles vão embora. Vem o juiz, depois eles vão embora. Vem o juiz, volta para Deus e vão embora. Você já viu isso na sua vida alguma vez ou não? Aparece um homem de Deus na sua vida, uma palavra de Deus, alguém que quer te ajudar, a pessoa vira as costas, você cai fora. Essa infelizmente é a nossa história, né? E tal. Tem que alguém vir para arrastar a gente de volta. Então, esse povo esqueceu dele, maltratou a família, não foram bondosos com a família dele, não reconheceram nada do que ele tinha feito. Pior do que isso, ele ainda teve um problema na sua própria família. Um dos filhos dele chamava Abimeleque. Abimeleque quer dizer: o meu pai é rei. No caso de Gideão, o filho dele chamava Abimeleque, queria dizer o seguinte: Deus é rei. Lembra que ele não quis ser rei? Deus é rei. Mas esse Abimeleque, ele almeja ser, a história está lá em Juízes 9, depois você lê, ele almeja ser rei, e ele se autoproclama rei, e ele assassina os 70 irmãos dele. O filho do grande Gideão assassinou os próprios irmãos, se tornou rei, não foi recebido, não foi acolhido, morreu com uma pedrada na cabeça dada por uma mulher, e para não passar vergonha pediu para um soldado enfiar a faca na barriga dele para ninguém
descobrir que tinha sido uma mulher que tinha dado uma pedrada na cabeça dele. Então assim, a história é essa. Uma pessoa comum, chamada para algo sobrenatural, que tem uma história extraordinária, mas que tem uma história cravada também por erros, por ingratidão, por um filho. Eu queria reforçar de novo a palavra geração aqui, porque aparece 40 anos várias vezes, aparece filho, aparece pai, aparece o povo de Israel. Gente, o que nós fazemos com a próxima geração é muito sério, é muito importante. Maior responsabilidade da sua vida é levar os seus filhos para o caminho do Senhor. Amém. E tudo que você puder fazer através do seu exemplo, através do seu ensino, através da sua coragem, isso é importante demais. Veja bem, o grande Gideão teve a tristeza de ver isso acontecendo com o filho. Não é porque você anda com o Senhor que automaticamente seu filho vai andar com o Senhor também. Você precisa se esforçar para que ele ande. Você precisa se dedicar para que ele ande. Você precisa fazer tudo o que for possível. Eu sei que nós nos esforçamos para dar inglês, para dar natação, para dar futebol, para dar karatê, para dar tudo, né, que os nossos filhos precisarem. Viagens e camisas de time de futebol, enfim, legal, que bom que nós podemos fazer isso, maravilhoso, que privilégio poder fazer isso, né? Mas eu vi falando para o Mateus isso. Mateus, você acha que quando eu tinha criança eu tinha um tênis igual a esse, rapaz? Você acha que quando eu era criança eu ia numa escola igual a essa, rapaz? Tem um dia que ele falou assim: pai, eu tenho dó de você, pai. Por quê, filho? Você era muito pobre, pai. Você sofria demais, pai. Eu tenho dó de você. Mas também não é assim, filho. Eu exagerei. Fui muito feliz da minha infância. Mas a nossa responsabilidade vai além de dar essas coisas. Nós somos chamados pelo Senhor para levar os nossos filhos para Deus. Amém. Para que eles sejam aquilo que Deus quer que eles sejam. Inversamente, deles serem aquilo que eles querem, ou aquilo que as outras pessoas querem, ou aquilo que nós queremos. Essa é o grande desafio da paternidade cristã, certo? Criar filhos para o Senhor. E agora que vai começar a pregação, acabou meu tempo. Então eu vou ter que resumir a minha pregação em 3 frases aqui. Primeira coisa, o Sérgio já foi, né? O chamado é do Senhor. Então o Senhor está chamando você para Ele. Em primeiro lugar, Deus está chamando você para Ele, tá? Você para Ele. Deus está chamando você para o ministério. Sim, nós somos o corpo de Cristo e todos nós temos que fazer alguma coisa. Temos que botar a mão na massa. Brunão veio aqui, tocou o violão dele aqui. Parabéns, Brunão, gostei de ver, né? Filipão já chegou da Itália, já chegou mandando uma guitarra italiana aqui já hoje. É isso, nós somos chamados, faz parte, nós somos uma família. O que eu tenho que fazer nesse corpo aí? Como é que é? Um arruma a mesa, o outro mata a galinha. Faz tempo que mata a galinha, né? O outro vai lá e busca refrigerante, o outro limpa a casa, puxa a cadeira e a família. Vamos fazer isso junto. Então, nós somos chamados para o ministério. Alguns cuidam das crianças, os outros recebem pessoas lá na frente, um prega, outro canta. O que você faz aí? Se eu só ver você sentado, o que você faz? Depois a gente conversa. Todo mundo tem que fazer alguma coisa. E você precisa fazer, tá dizendo que tá risada aí, você precisa fazer alguma coisa. Pergunta lá se você pode ajudar ele ali, ó. Quantas cadeiras tem aí? Cabe mais 2 ali para você, se quiser ajudar ele, né? Eu não sei o que ele faz. Você pode ajudar. Então, todos nós temos que fazer alguma coisa. É ministério ao Senhor. Somos sacerdotes ao Senhor. Mas o ponto que eu queria deixar aqui mais importante e mais abrangente é o seguinte: o Senhor tem um chamado para você lá fora. Para você ser lá fora, para você fazer lá fora, e é um chamado do Senhor.
Então, chamado do Senhor não é só para ser missionário, ser pastor, não. Deus chamou você para ser o que você faz. O que você faz? Eu sou doméstica. Deus chamou você para fazer isso. Faça para o Senhor. Faça bem feito. Faça disso luz do Senhor, alegria do Senhor, vida do Senhor para as pessoas. Deus me chamou para ser comerciante. Comercie. Seja a luz do Senhor do que você faça. É o chamado do Senhor. Faça o que você fizer como chamado do Senhor. Viva a vida cristã lá fora. Brilhe a tua luz lá fora onde o mundo está, perto dos homens. Seja do Senhor lá fora. Isso é um chamado do Senhor para você. O Senhor nunca chamou você para vir aqui cantar musiquinha, fazer alguma coisa de voluntário aqui e depois ir lá fora e viver de qualquer jeito. O chamado do Senhor é: seja do Senhor aonde quer que você for. Amém. Só metade falou amém. Os outros ficaram bravos. Tá bom, eu vou continuar, vou enfiar a faca mais ainda. Você e eu somos chamados. Você nasceu com o chamado do Senhor para ser alguém nessa terra, nesses dias, e para fazer a diferença aonde quer que você esteja. E não tem tamanho. Mas quem está em Brasília, Maurício está em Brasília, lá é mais poderoso, né? Eu estou em Piratininga, não, Vila Soares, né? Eu sou da família Lucas, né? A minha família é pequenininha, eu sou mais baixinho ainda e tal, tipo o Gideão, né? O Senhor te chamou, meu irmão, para você ser quem Ele criou você para ser. Não tem uma outra pessoa para fazer o que você tem para fazer. Ele chamou você para ser essa pessoa. Seja o que Deus chamou você para fazer. Outra coisa, chamada é dele, é Ele que chama. Outra coisa, o poder é do Senhor. Amém. Eu não posso, eu não sei. Parabéns, ninguém sabe, ninguém pode, ninguém consegue. Aliás, quem acha que pode nada. Quando eu sou fraco, é que Ele é forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Você é fraco, parabéns. É a grande oportunidade do poder de Deus se manifestar. Então, responda o chamado de Deus aqui como família cristã. Responda o chamado de Deus lá fora, naquilo que você se sente chamado a fazer. E seja isso, entendendo que o poder é do Senhor. Foi que quando Deus mandou só 300 lá com o Gideão, é isso que Ele estava falando. Eu não preciso de 135 mil, eu faço com 300. Aliás, chegou lá, fez 100 os 300. Ele fez tudo sozinho, Senhor. Então, o poder é do Senhor. Amém? Amém. Terceira coisa, a glória é do Senhor. No final das contas, mas eu vou ser o rei, eu. Cai na real, meu filho. Nós somos servos inúteis. É isso que nós somos. Não é a respeito do seu nome, não é a respeito da sua fotografia, não é a respeito do aplauso para você, tapinha nas costas, não é a respeito de você ser reconhecido. A glória é do Senhor. Na verdade, a maioria das pessoas vai criticar você. Na verdade, a maioria das pessoas vai achar que você fez mal feito. A maioria das pessoas vai julgar você. Vai falar que o que você está fazendo está errado. Tem que ser assim, tem que ser assado e tudo mais. Olha o que aconteceu lá com Gideão. A próxima geração já virou as costas para ele, o próprio filho. Quando você faz para o Senhor, você faz de todo o coração, nem as críticas das pessoas impedem você de ser quem você é chamado a ser. Você respeita, você ouve, você faz cara de paisagem e você continua obedecendo ao Senhor. Porque nós não fazemos para homens em primeiro lugar, nós fazemos para o Senhor. Amém. Eu já teria parado de ser pastor 450 vezes se eu fosse ouvir o que as pessoas me dizem, começando dentro da minha própria família. Agora, eu já teria me separado da minha esposa várias vezes se eu fosse ouvir o que as pessoas falam. Eu já teria abandonado meus filhos se eu fosse ouvir o que as pessoas falam. Eu já teria mentido, enganado, roubado, feito um monte de coisa com o trabalho, com as coisas. Esse é o ponto. Tem um monte de gente te dando conselho, falando não sei o que, criticando não sei o que. Lembre-se o seguinte: o que você faz para o Senhor. Kings Kids, Deus Grandão, quando termina a apresentação, eles, não sei se vocês já viram isso, eles fazem a apresentação aqui, aí eles vão lá pro cantinho, faz uma roda, o Leandro, a Cristina e a galera lá, ensinam eles, pegam, levantam as mãos e falam assim: a glória é do Senhor. Amém. Para que essas criancinhas aprendam que a glória é do Senhor, a glória não é nossa. Eu e você precisamos aprender disso também.
Gente, quando der certo, quando as coisas estiverem indo bem, quando você começar a receber elogios e palmas e não sei o que lá, levante a sua mão para o céu e fala: glórias ao Senhor. Ele é bom, Ele faz, é Ele é o cara. Eu não sou. Eu não vou ser rei. O Senhor vai governar sobre nós. Ele vai fazer isso. E quando as pessoas vierem te criticar, acabar com o que você está fazendo e tal, não sei o que, ouça. Eu tenho um negócio que chama o seguinte: você liga no modo idiota. Você já fez isso já alguma vez ou não? Assim, quando não vale a pena a conversa, a pessoa está falando comigo, mas eu liguei no modo idiota. Tum! Eu fico... A pessoa fala, entra por aqui, sai por aqui, aí acabou, eu ligo, beleza, a bola lá então, beleza, vamos lá. Não se deixe governar pelos outros, seja governado pelo chamado. É óbvio que você tem que ouvir conselho, tem que ouvir sabedoria, tem que ouvir, respeitar os mais velhos, você sabe tudo isso, tá bom? Por último, a resposta é nossa. Gideão teve que agir. Louco, gente, 10 para meio-dia, vocês vão me matar hoje. Vocês vão me matar, tá bom. Ai, meu almoço. A resposta é sua. Gideão teve que fazer. Ele teve que ser estratégico. Ele teve que dar o exemplo. Ele teve que se expor. Ele teve que ir até lá. Ele teve que agir. Ele teve que fazer alguma coisa. E eu quero falar para você o seguinte: faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Decida o que você vai fazer. A pior coisa do mundo são os indecisos, né? Eles ficam em cima do muro, né? Centrão, né? Aqui no Brasil, né? A política assim, né? Vai para onde ir, né? Fica nessa marasmo aí, né? Decida. Faça como esses caras, pelo Senhor e por Gideão. Eu vou nessa agora. E fala: eu vou pelo Senhor e pela minha família. Pelo Senhor e pelo reino do Senhor. Pelo Senhor e pela minha esposa. Pelo Senhor e pelos meus filhos. Pelo Senhor e pela minha igreja, pelo Senhor e pelo meu grupo caseiro, pelo Senhor e pela minha cidade, pelo Senhor e pela minha família na fé, pelo Senhor e pelo meu país, pelo Senhor e por aquilo que, pela paixão do seu coração. Faça alguma coisa. Amém. Decida. O Senhor te chamou, o Senhor te dá poder, a glória vai ser dele, mas a resposta é sua. A resposta. Vamos orar?